Vamos voltar para o nosso material. Agora a gente vai dar uma... Ah, caramba. Vamos dar uma explicada melhor aqui nesse material. Estão vendo o material? Tá vendo, Dani? Sim, estou vendo sim. Beleza. Então, no material... Consegue aumentar um pouquinho ele? Oi? Você consegue aumentar um pouquinho? Não, já está no limite da tela. Tá. Mas eu vou falar cada uma das partezinhas, tá? Mais tarde, porque no meu almoço eu dei vários franguinhos para ela, do minha comida. Fui comendo e dando para ela. Está aberto o seu microfone. Desculpa, professor. Não tem problema de você dar o franguinho para ninguém, sem problema. É para minha cachorra. Eu ia perguntar para minha mãe, já está na hora dela jantar. Tá bom. Mais 10 minutinhos eu termino aqui, tá, turma? Então, vamos lá. Eu falei aqui para vocês dentro de uma visão horizontal do processo. Então, eu tenho o TMS, que eu consigo gerenciar o meu transporte, o WMS, que eu consigo gerenciar o armazém, tanto da matéria-prima quanto do produto final. Dani, está aberto o teu, Dani. E eu consigo gerenciar o transporte na saída da mercadoria, ok? Isso é o básico, tá, turma? É o básico de um terminal comum ou de um terminal portuário. Mas vamos pensar sempre na visão do terminal portuário. Então, principais sistemas de um terminal portuário: WMS, TMS. Então, sistema de gerenciamento de armazém, sistema de gerenciamento de transporte. Com a possibilidade de eu ter no meu sistema um YMS, ou seja, um sistema que gerencia meu pátio, minhas áreas vazias. Então, tudo aquilo que eu tenho a possibilidade de gerenciar, eu coloco lá dentro. É muito mais fácil se eu tiver um sistema. Ah, mas se eu não tiver um sistema, pode ocorrer problemas de movimentação com qualquer um dos veículos que estejam dentro do meu pátio. Beleza? Vamos lá. Então, o que eu vou acrescentar aqui para vocês? Olha só que legal. Eu tenho dentro da visão... Estou admitindo as pessoas, porque por isso que às vezes eu paro aqui, tá, pessoal? Eu tenho dentro da visão do supply, do suprimento de uma empresa, não é supply chain management, sim supply chain, ou seja, do suprimento da empresa, o que acontece dentro da empresa. Então, vamos colocá-la assim de uma forma um pouco mais ampla, que não tenha visão só do W e do T, mas tem uma visão futura que está já ocorrendo. Tá? Muitas empresas, principalmente lá fora, que usam muita tecnologia, elas usam a tecnologia para tirar o ser humano do risco. Isso, às vezes, a gente entende como demissão. Tá? Ok, muitas empresas querem reduzir custo, e reduzir custo é mandando pessoas embora. Mas muitas empresas colocam a automação para retirar o ser humano do risco. Tirá-lo daquele risco. Risco de quê? Risco de acidente. Risco que esse acidente leve a óbito. Então, algumas tarefas, lembra que eu falei para vocês que algumas tarefas são realizadas por pessoas embaixo da saca da carga. Muitas pessoas chegaram no destino porque a saca caiu na cabeça dela, ela veio a óbito e ficou ali. Só foi descobrir essa pessoa quando chegou no destino e tirou aquela saca, viu lá a pessoa que foi a óbito. Então, muitas empresas têm a finalidade de introduzir a tecnologia como uma forma de retirar o ser humano do risco, ok? Mas, vamos lá. O que seria isso? O que eu vou acrescentar, então, nessa tela? Quando eu falo da gestão de transporte ou das operações de transporte portuário, eu estou falando do transporte nacional. Ou seja, para chegar no meu terminal, eu tenho que ter uma forma de transporte para trazer a carga até o meu terminal. Normalmente, isso é feito pelo rodoviário, mas pode ser feito pelo ferroviário e pode ser feito também pelo dutoviário. Tá? Então, colocar só caminhãozinho aqui, eu fico chateado, mas foi a melhor figura que eu achei. Então, eu colocaria aqui ferroviário
e o dutoviário. Dificilmente eu vou ter um terminal portuário com aeroporto, tá? Dificilmente. Mas pode ser que o aeroporto chegue bem próximo, mas depois vem de caminhão. Então, o TMS cuida do transporte internacional, mas cuida também do nacional, mas cuida também do transporte internacional. E o transporte internacional, nessa figura que está representado pelo caminhão, mas normalmente ele é representado pelo navio e pelo avião, ok? Então, transporte internacional, navio, avião, mas pode ser feito também por caminhão. E aqui, para que eu tenha uma boa frota, tanto de navio, de aviões, de caminhões, de trens, eu tenho que ter uma manutenção dessa frota. Quando a gente for falar de equipamento, eu vou abrir só um tópico manutenção. Tá? Lá na frente a gente vai falar de equipamento, ainda dentro dessa disciplina. E eu vou abrir um tópico chamado manutenção preditiva, corretiva e preventiva, tá? Vou abrir um tópico. Mas só para falar para vocês que quando eu falo de equipamentos, principalmente caminhões, trens, aviões e navios, e oleoduto também, desculpa, o oleoduto, eu tenho que ter uma gestão de manutenção. Manutenção do quê? Dessas frotas, para que eles estejam sempre à disposição para que eu tenha aquele 1000 teus de movimentação prevista por dia disponíveis. Então, eu só faço isso através de uma gestão de manutenção de frotas. Ok? Aí eu tenho também, além do TMS, o WMS. O WMS é a minha gestão do armazém na indústria ou a minha gestão do armazém no centro de distribuição ou no terminal. Então, eu tenho o WMS que faz isso. Tá? A gestão dentro do armazém é tudo que eu chega de carga, que eu controlo a carga e que eu mando a carga embora. E aí eu tenho, pessoal, dentro do que eu falei de TMS, que eu posso ter um TMS com navios, está sendo criado, né? Aqui no Brasil está entrando agora, há uns 2 anos, uns 2 anos, mas lá fora, principalmente nos portos de primeiro mundo, né? Holanda, China, Bélgica, eles criaram uma figura chamada CTMS. CTMS. Quem já ouviu falar no CTMS? Alguém já ouviu falar no CTMS? Que eu me lembro agora, não. Não se preocupem que eu estou mudando aqui, tá? Não? Ninguém ouviu falar? Alguém aí ouviu falar? Eu não. Não? Não, professor. Tá bom, beleza. O que é o CMS? CTMS. Então, é um sistema de gerenciamento do terminal cognitivo. O que é cognitivo, turma? Tem a ver com as coisas da mente, não é? Cognição. Muito bem, Ana. Tem a ver com as coisas da mente naquilo que a gente aprende. É o sistema de aprendizado. Então, todo o sistema de aprendizado que eu estou passando para vocês aqui é um sistema cognitivo. É um sistema formal. E que, através desse sistema formal, vocês aprendem. Então, é um sistema cognitivo. E o que o CTMS está fazendo? Por ser um sistema de aprendizagem, lembra do banco de dados que eu falei para vocês? Então, banco de dados nada mais é do que um monte de informação. Ah, mas professor, banco de dados é dado, está lá aleatoriamente, mas o sistema pega os dados e transforma em informação. Isso chama-se conhecimento, aprendizagem. Então, o Data Warehouse e o Business Intelligence, ele se transforma em inteligência artificial. E da onde vem o CTMS? Através de dados que foram colocados dentro de uma máquina, e essa máquina cognitivamente aprendeu, ela sabe, turma, sozinha, qual é a necessidade de um determinado navio. Mas isso é através de fazer, guardar, experimentar e refazer. Então, esse é um processo demorado, não é fácil de fazer.
Aprender cognitivamente é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou falar para vocês, cobrar, fazer com que vocês façam, mas, de novo, apresentem, porque é uma forma de vocês mostrar que aprenderam. Então, falando cognitivamente, para a gente terminar por hoje, não saiam que eu vou dar um print aí na tela, tá? Falando, o sistema aprende como este determinado navio opera, e aí ele guarda essas informações. Conforme ele guarda essas informações, se no pátio dele todos os containers estiverem colocados na posição correta, e você dá o enter nesse sistema, olha, opera o navio, por exemplo, navio Lorena, cabe aí 13 mil teus. Eu estou com os 13 mil teus ou está chegando. Esse portainer e os transtainers dentro do meu terminal vão trabalhar sem ninguém. Sozinho, turma. Sozinho. Tem sistema dentro dele que vai fazer o transtainer colocar o container no local certo e o portainer pegar o container e colocar no local certo do navio. De tão inteligente que esse sistema é, chamado CTMS, ele faz isso sozinho. Lógico que tem que estar a carga adequada e o navio adequado, tá, turma? Essa parte tem que ser contínua. Cognitivamente falando, eu tenho que fazer isso várias vezes, saber colocar isso numa fórmula, né, no papel, transformar em sistema e fazer com que isso opere para ver se vai funcionar. Turma, nos portos lá fora, que a gente chama portos de primeiro mundo e de terceira geração, eles fazem isso. E não tem gerado problema com a mão de obra, porque a mão de obra saiu da periculosidade, da insalubridade e foi para os bastidores trabalhar com a informática. Imagine trabalhar com a informática da coisa. Vou parar o share para tirar foto aqui de vocês, tá? Deu para entender? Imagine, hoje nós estamos só em 20, hein? Caramba, muito poucos, ou pouco. Então tem 8 faltas hoje, pelo menos, tá? Imagine essa condição de CTMS, de você trabalhar dessa forma de inteligência, mas isso só se consegue cognitivamente, transformando esses dados cognitivos de aprendizado em inteligência artificial. Turma, gratidão pela participação de vocês, que vocês tenham um excelente final de semana. Cuidem-se, porque essa doença está pegando e nós estamos batendo recordes e recordes, infelizmente, de óbitos. Ok, turma? Gratidão novamente. Obrigada, professor. Você Até também. a próxima. Obrigada, professor. Boa noite. Boa Se noite. cuide. Boa noite, professor. Boa noite. Fique em casa. Em casa, vou ficar em casa.